Beleza, vamos voltar no tempo. Muito tempo atrás. Imagina a Terra, mas não como você conhece. Sem florestas, sem campos verdes. Só um monte de água e rocha. A vida era basicamente um rolê aquático. Tudo de legal acontecia debaixo d'água. Tipo uma pool party que não acabava nunca para os micróbios. Mas a mudança estava no ar. Ou melhor, estava prestes a rastejar para fora da água. Uma revolução verde estava se formando. Então, quem foram esses pioneiros corajosos? Conheçam as algas verdes. Essas algas estavam de boa na água, fazendo a fotossíntese delas, produzindo comida a partir da luz do sol. Mas algumas delas começaram a olhar para a terra firme. Por quê? Talvez a água estivesse ficando lotada. Ou quem sabe a luz do sol fosse simplesmente melhor lá em cima. Pensa nelas como as primeiras exploradoras, ousando ir onde nenhuma forma de vida parecida com planta tinha ido antes. Foi uma jogada ousada, uma baita jogada ousada. Agora, como essas algas conseguiram o superpoder da fotossíntese? É uma história épica chamada endossimbiose. Imagina a cena: uma célula maior, faminta, vê uma cianobactéria pequenininha. Essa pequena bactéria já sabia fazer fotossíntese. A célula grande a engole. Nhaque, almoço! Mas espera, em vez de digerir, elas fizeram um acordo. A bactéria virou uma moradora permanente, um cloroplasto. Agora a célula maior podia produzir o próprio alimento. A união faz a força, mas ir para a terra firme, isso foi difícil pra caramba. Imagina estar acostumado a boiar na água o dia todo. De repente você está em terra seca. O sol está escaldante, tentando te ressecar. Não tem água para te sustentar contra a gravidade. É tipo um peixe decidindo dar uma corridinha no deserto. Esses primeiros ancestrais das plantas enfrentaram desafios gigantescos. Precisavam de novos equipamentos, novas estratégias. A aventura estava só começando. Então, quem foram as primeiras plantas terrestres de verdade? Conheçam as briófitas. Vocês provavelmente as conhecem como musgos. E também suas primas, as hepáticas e os antóceros. Não eram árvores gigantescas, nem perto disso. Pensem nelas como tapetes verdes e fofinhos. Elas eram os bebês do reino vegetal na Terra, dando seus primeiros passos cambaleantes em um novo mundo. Pequenas, mas incrivelmente importantes. Foram as verdadeiras desbravadoras. Qual foi o maior truque delas para sobreviver em terra firme? Bom, ainda não se tratava de um encanamento sofisticado. A principal inovação delas foi o suporte estrutural. Mesmo sendo pequenas, não podiam ser só uma meleca. Precisavam se manter um pouco eretas para pegar aquela luz solar preciosa. Isso foi fundamental para conquistar o ambiente terrestre. Desenvolveram formas de ficar mais ou menos de pé, mesmo sem raízes profundas ou caules lenhosos. O negócio era não virar uma poça verde. Essas briófitas tinham que ficar perto do chão. E adoravam lugares úmidos e com sombra. Por quê? Porque ainda precisavam de água. Muita! Especialmente para fazer mais briófitas. Seus gametas masculinos precisavam de água para nadar. Espermatozoides nadadores, assim como seus ancestrais algas. Então, não podiam se afastar muito de uma fonte de água. Eram tipo comandos anfíbios do mundo vegetal. Corajosas, mas ainda ligadas às suas raízes aquáticas. Mas não subestimem esses pequenos titãs. Os musgos podem parecer simples, mas são guerreiros ecológicos. Ajudam a criar solo onde não existia, absorvem água e evitam a erosão. São os construtores silenciosos da base para ecossistemas maiores. Gap 2es. Curiosidade: alguns musgos conseguem secar completamente, ficar totalmente quebradiços. E aí, com um pouquinho de água? Bum! De volta à vida. Tipo plantas zumbis. Que demais, né? Sério.
O próximo grande passo na evolução das plantas foi gigantesco. As plantas precisavam de um jeito melhor de viver na terra, especialmente se quisessem crescer mais. Apresentando os tecidos vasculares. Pensem neles como o sistema de encanamento interno da planta. 2 tipos principais, xilema e floema. O xilema transporta a água das raízes para cima. O floema distribui o alimento produzido nas folhas. Isso mudou o jogo completamente, permitindo que as plantas crescessem bastante em altura. Com esse novo encanamento, surgiram plantas como as samambaias e suas parentes, como as cavalinhas e os licopódios. Essas aí já eram outro nível. Tinham raízes verdadeiras para se fixar e absorver água. Tinham caules resistentes para alcançar o céu, e folhas complexas para capturar mais luz solar. Agora podiam viver em lugares mais secos, sem depender totalmente de estar perto da água. Eram como os adolescentes do mundo vegetal, explorando novos territórios, ficando mais independentes. Aí veio outra invenção revolucionária: a semente. Antes das sementes, plantas como musgos e samambaias usavam esporos. Esporos são células minúsculas, únicas, muito vulneráveis. Mas uma semente? Aí é outra história. É como um embrião de planta minúsculo, com sua própria lancheira, tudo embrulhado numa capa protetora. Isso significava que as plantas podiam se espalhar para ambientes ainda mais hostis e secos, e esperar as condições ideais para brotar. As sementes são basicamente pequenas cápsulas de sobrevivência para plantas bebês. Genial! As primeiras plantas a realmente dominar as sementes foram as gimnospermas. O nome significa semente nua, porque suas sementes não são envoltas por um fruto. Pensem nos pinheiros, abetos, cicadáceas e ginkgos. Essas árvores antigas formaram vastas florestas, dominando o planeta por milhões de anos. Imaginem um mundo cheio desses gigantes imponentes. Os dinossauros provavelmente mastigavam suas folhas. Eram resistentes, resilientes e tiveram um sucesso danado, abrindo caminho para ainda mais diversidade vegetal. E então, a coisa ficou bem colorida. Entram em cena as angiospermas, as plantas com flores. Elas são as estrelas do rock do reino vegetal hoje em dia, desde pequenas margaridas até carvalhos gigantes. A grande inovação delas? A flor. As flores não são só bonitas, são uma propaganda genial. Suas cores vibrantes e perfumes doces gritam: "Ei, polinizadores, por aqui!" O objetivo é atrair ajuda para a reprodução, um nível totalmente novo de interação. Mas as flores eram só o começo da genialidade delas. Após a polinização, o ovário da flor se desenvolve em um fruto. Sim, aquelas coisas deliciosas que nós, e outros animais, adoramos comer. Os frutos têm um propósito super importante. Eles protegem as sementes em desenvolvimento e, fundamentalmente, ajudam a dispersá-las. Os animais comem o fruto saboroso, andam ou voam para longe, e então fazem cocô das sementes em um novo lugar. É tipo um serviço de táxi grátis para as plantas bebês, com um pacote de adubo de brinde. Que esperto, hein? Isso levou a uma explosão de parcerias. Plantas e animais coevoluindo de maneiras incríveis. Insetos, especialmente abelhas e borboletas, se tornaram polinizadores-chave. Pássaros, como beija-flores, também entraram na festa. As plantas ofereciam néctar doce ou pólen como recompensa. Em troca, esses animais carregavam o pólen de flor em flor. Essa polinização cruzada aumentou a diversidade genética pra caramba. É um belo exemplo de uma relação ganha-ganha, alimentando a incrível variedade de plantas que vemos hoje. Um verdadeiro espetáculo da natureza de cooperação. Então, por que a gente deve se importar com essa longa jornada verde? Porque as plantas são, simplesmente, a base da vida na Terra como a conhecemos.
Elas produzem o oxigênio que respiramos. Valeu, fotossíntese! São a base da maioria das cadeias alimentares. Olá, almoço! Criam habitats para inúmeras criaturas. Ajudam a regular o clima. Das algas antigas às árvores imponentes, as plantas fizeram o nosso mundo. Elas viveram uma aventura evolutiva incrível. Então, da próxima vez que você vir uma planta, lembre-se da sua história épica e talvez agradeça. Elas merecem totalmente.